Essa aqui é a gravação. Bom, estamos já gravando. Então, ele fez a seguinte proposição. Se eu conversasse com Deus, você imagina que você está diante de Deus e pudesse fazer a Ele alguma pergunta. Então, o que ele faria? Iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito? E por que foi que tal? Então aí vai na sequência do poema que ele resumiu aí. Então, o poeta Leandro Gomes de Barros, o pensador, ele foi um poeta da literatura de cordel brasileiro, a literatura de cordel. No dia 19 de novembro é comemorado o Dia do Cordelista, em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barros. Ele nasceu no ano de 1865, no dia 19 de novembro, justamente na cidade de Pombal. Eu estive nessa cidade, eu morei no Nordeste durante um período, acho que 10 anos da minha vida. Eu morei na cidade conhecida como Caruaru, no Recife, ali próximo do Recife, do estado do Pernambuco. Então essas cidades todas aí, que são mencionadas muitas vezes aqui, eu percorri como monge. A gente fazia trabalhos missionários nas cidades do interior do Nordeste brasileiro. Então muitas dessas cidades que são mencionadas aí, eu estive lá. Por exemplo, a cidade de Pombal, por exemplo, eu estive na cidade de Pombal. E ele faleceu no dia 4 de março de 1918 na cidade do Recife, aos 52 anos de idade. Então esse é o poeta que foi mencionado aí. Agora, quando o professor menciona o filósofo Camus, o francês, ele diz o seguinte, que quando ele menciona mesmo o poeta Leandro de Barros, ele diz que, a meu ver, ele coloca assim, ele faz a seguinte colocação: a meu ver, o poeta Leandro de Barros fez uma formulação, fez uma colocação que resolve o problema do mal. Aí depois ele voltou atrás e disse: não, resolve não, formula o problema do mal. E aí ele faz esse poema, essa descrição aí, que é a formulação do problema do mal. O problema do mal, ele já foi formulado algumas vezes antes na história, e a formulação mais famosa da questão do mal é conhecida como o Teorema de Epicuro, que justamente apresenta o contexto de se Deus é bom e é poderoso e é onipotente, então por que o mal existe? Então aqui a gente já falou sobre isso daí algumas vezes, a questão, já fizemos a formulação, já mexemos na formulação, e aqui eu vou tentar fazer algumas colocações que pretendem amenizar o impacto da formulação, sugerindo aí uma solução para a questão do problema do mal. O principal problema que é quando você vai resolver uma questão, vai no vestibular, por exemplo, você tem lá as perguntas, ok? Então, ao responder as perguntas, a primeira preocupação que você deve ter é checar se a pergunta é válida, se a pergunta é autêntica, se a pergunta que está sendo feita, ela tem a consistência de ser capaz de suportar uma resposta apropriada. Porque muitas vezes as perguntas que são feitas, elas são ambíguas e não raras vezes elas também são falsas, elas não são consistentes. Portanto, qualquer resposta que você der nesse sentido vai ser inconsistente. Então, primeiramente se deve-se checar se a pergunta formulada é válida ou não, se a colocação é válida ou não. Só então é que você vai
responder a pergunta. Tá? Então, a primeira etapa é essa daí, para não cair na pegadinha, no erro de cálculo inicial, que vai gerar um efeito colateral reproduzindo um erro original para toda a equação, e a equação final ou vai ficar deselegante ou vai ficar inconsistente. E esse é o primeiro problema. Então, toda a formulação da pergunta depende, né, de que nós estejamos aqui, por exemplo. Né? Quando se faz a pergunta, né, quando o poeta menciona aqui, por que é que nós viemos para cá? Então, essa pergunta, por que nós viemos para cá? Ela tem uma afirmação intrínseca que tem que ser verificado se é válido ou não. Nessa afirmação, por que nós viemos para cá? Primeiro, supõe-se que nós estamos aqui, primeiramente, né? Isso é uma observação que tem que ser feita. Parte-se do princípio de que nós estamos aqui. Esse é um ponto. E depois, parte-se do princípio de que nós viemos de algum lugar, ok? E viemos parar aqui. Então, essas duas conjecturações que estão intrínsecas à pergunta, elas devem ser verificadas se procedem. Tá? Do ponto de vista védico, o chamado aqui, né, o chamado mundo material, o chamado nós chamamos de mundo material. Essa nomenclatura, mundo material, é recente, é uma coisa muito recente na história da humanidade. Foi cunhada ali ficou mais popularmente conhecido como a filosofia helenística, né, dos gregos. Agora, o conceito de matéria ou de matrix, como se costuma dizer atualmente, matrika, que vem do termo raiz, do termo mãe. Nos Vedas, a palavra mãe é mat. Por exemplo, quando você for lá na Índia, você vai ver nos carros escrito assim, Jaya Mataji. Mataji, entre os devotos do Hare Krishna, é muito comum você ouvir falar a palavra Mataji. Ou na Índia, de modo geral, sempre que eles se referem à mãe divina, seja Durga, Lakshmi, a deusa da fortuna, Sarasvati, todas as mães são chamadas de Mataji. Mataji, Mats, é a raiz da palavra Mats, que significa mãe, ou útero. E daí os gregos, com contato com os indianos, aprendem esse contexto, e daí para mater, matéria, é um pulo. A palavra matrika, no inglês nós temos mother, né, que é de matter, de matéria, mother, moon, né, em todas as línguas do mundo, por exemplo, mãe é moon. Né, na Coreia do Sul, por exemplo, eu trabalhei lá um período, e mãe é moon, ma. Então sempre é esse início aí, tá? E a vaca, por exemplo, que é a mãe de leite da humanidade, moon. Então, essa origem, mat, é do sânscrito e significa a matrix, ou a fonte, o útero, a origem, a raiz. Tá? Então, o termo matéria é um termo recente, cunhado através da interação dos gregos com a busca de conhecimento. Mas, originalmente falando, o conceito de matéria não está presente nos Vedas. Nos Vedas não se relaciona com a Shakti, com a potência, como sendo matéria, ou pelo menos como sendo um princípio real, no seu sentido absoluto. Sempre se conjectura o termo matéria como mundo fenomenal ou fenômeno, né? ou numenal, né? Os mundos fenomenais, a manifestação, ou então Jagat, Mahatattva. Maha significa grande, Tattva verdade, ou Mahatattva, Mahamaya. E a principal colocação que se faz para o chamado mundo material é Maya, ou simulação. Hoje nós
utilizaríamos a palavra simulação. Nós não utilizaríamos a palavra mundo material. Em sânscrito, a designação para o chamado mundo material é Maya. E a tradução atual para a palavra Maya seria o equivalente de simulação ou universo holográfico, alguma coisa assim. Tá? Então, veja bem, se nós partimos do princípio de que se trata de uma simulação, né, e hoje nós já temos formulações matemáticas e da física, né, conceitual, de que a metafísica da física, no caso, né, de que o nosso chamado mundo material em realidade é uma simulação matemática, é um pacote matemático que simula uma suposta realidade tangível. Então, se nós pensamos que o mundo é uma simulação ou um fenômeno simulado, então não é possível, por exemplo, vamos supor que você está no cinema, né? Você tem uma tela lá, eu me lembro que quando eu era criança eu fui num cinema, chamado Cinema 360 Graus. Você entra numa redoma, né, uma bolha, uma esfera gigante, e a tela do cinema é muito próxima e cobre todo o ambiente. Então a sensação é de estar dentro do cenário. Ou o óculos de realidade virtual, que é uma coisa mais moderna. Você coloca no olho e a sensação é de estar ali dentro daquela simulação. Então, como é uma simulação, não ocupa lugar no espaço, propriamente falando. Então, se você está deslizando numa montanha, por exemplo, essa montanha que você está deslizando, seja uma roleta russa, né? Uma montanha russa, seja você pulando de um paraquedas de uma altura enorme, esses ambientes não ocupam lugar no espaço, não interferem, né, no ambiente, né, pode-se dizer. E eles, por serem simulações, você só pode interagir com aquele ambiente por simulação, que é o equivalente de hipnose. Então, o que o óculos de realidade virtual faz? Ele hipnotiza o observador por interação com o sistema neurológico, aquelas informações. Opa! Quebrei meu óculos. Hoje foi assim. Deixa aqui. Então essa simulação ela interage com o sistema neurológico, fazendo com que a pessoa se sinta dentro daquela simulação, tá? E isso é pragmático, se faz por impulsos elétricos bombardeando o sistema neurológico, criando uma sensação de presença no ambiente, tá? Tem pessoas, inclusive, que se você, né, já falei isso antes, se você pegar, por exemplo, e abrir na net aí, pessoas experimentando né, simuladores ou óculos de realidade virtual, chama de VR. Tem alguns que são tão potentes e tem pessoas que são sugestivas, né, a pressão exercida sobre o sistema neurológico, que elas chegam inclusive a entrar em pânico, às vezes caem no chão, né? Tem casos de pessoas que, né, assim, se machucou inclusive por conta dessa experiência, dependendo da potência do simulador. Quanto mais intenso for o simulador, mais o observador vai se envolver com aquela simulação produzidas, né, por esses óculos de realidade virtual. Semelhantemente, o sonho é um sistema de simulação de realidade virtual. Da mesma forma, a pessoa deita e adormece, e o sonho, que é o que nós chamamos de sonho, é um aplicativo. Esse aplicativo ele tem a função de pegar a consciência, primeiramente porque o sono é assim, baixa-se o nível de oxigênio no cérebro, então o nível de oxigenação relaxa profundamente o sistema neurológico e a pessoa, então, num determinado momento, o aplicativo, que é o sonho, ele vai então pegar a consciência como no exaustorzinho
e transferir a consciência para uma realidade paralela, que é uma simulação, uma projeção de realidade. Nós chamamos isso de sonho. É a função de um programa. Ele funciona como um aplicativo no sistema nervoso central, que é o cérebro, e transfere a consciência para uma projeção de realidade. Uma vez transferida nesse ambiente, o aplicativo prevê que o observador ficará inconsciente ou ficará desligado da percepção tridimensional, que é o sonho tridimensional que ela está vivendo, ou seja, a cama, ela está deitada na cama. E aí passa a imaginar que está, por exemplo, subindo a Torre de Paris ou a Estátua da Liberdade, ou até mesmo pulando da Estátua da Liberdade para a Torre de Paris, que são lugares distantes entre si, mas no sonho é possível fazer isso. Então a pessoa sente que está fazendo esse pulo, a pessoa sente que está lá, ela vivencia todas essas experiências ali, tá? E ela está sob efeito de uma hipnose. Esse estado de hipnose é levado a cabo pelo aplicativo que nós chamamos de sonhos, né? Nos Vedas, esse programinha chama-se Nidra, ou Yoga Nidra. Nidra, que é o estado onírico do ser, né? Então, esse estado de Yoga Nidra, ou de Samadhi induzido, é o que nós chamamos aqui de sonho. Então, quando a pessoa está sonhando, ela imagina que realmente está ali dentro. Só que aquele ambiente em que ela sonha não ocupa lugar no espaço. É uma simulação. Por exemplo, imagina que ela está sonhando que está no topo da pirâmide de Gizé, ok? Essa pirâmide, como ela não ocupa lugar no espaço, ela não vai destruir, por exemplo, a casa em que a pessoa está dormindo, tá? Então, simulações não ocupam lugar no espaço, a não ser configurações neurológicas, ok? Então, a afirmação de que nós estamos aqui é uma afirmação que ela não procede totalmente, porque se esse aqui, o que nós chamamos de aqui, que chamamos de matéria, etc., atualmente nós já temos matemática suficiente para definir esse chamado aqui como uma simulação de realidade, uma projeção de realidade, que o observador ou o grupo de observadores, né, que é chamada raça humana, ao interagir com o aplicativo, que é o programa que simula essa realidade, induz o observador a sentir essa realidade muito intensamente. Como é uma tecnologia nível Deus, digamos assim, então essa tecnologia interage com o nosso sistema neurológico, que foi projetado para interagir com o aplicativo, com o programa, de tal maneira que nos induz a pensar que estamos aqui. Isso é uma indução hipnótica. Cientificamente ou tecnicamente, com os recursos que a gente tem para manipular essa chamada realidade, nós já temos atualmente condições de afirmar que esse chamado aqui, ele não é real, pelo menos do ponto de vista como nós costumávamos pensar de forma cartesiana, de que esse real ele é tangível, é o chamado matéria. Então, aquilo que nós chamamos de matéria, na verdade, não tem consistência na sua estrutura de manutenção, ou seja, não há matéria, né? Em última análise, não há matéria. O que há é uma sugestão ou um pacote de informações matemáticos que o processador, que é o chamado cérebro, que foi projetado para essa função, interpreta essa matemática e analisa isso de forma em câmera lenta e dá, através dos sentidos, que são também outros diferentes tipos de aplicativos, que dão aos sentidos a sensação de interação de realidade. Tá? Isso hoje, atualmente, não é uma coisa assim absurda, já está muito bem elaborado esse conhecimento, essa informação, é patrimônio público, não é esotérico, não é fruto do êxtase, do devaneio de um grupo de esotéricos que se reuniram e definiram por establishment, ou por statement, por estatuto, né, por declarações, que seria assim. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso é um princípio, são procedimentos científicos verificados e devidamente comprovados com testes experimentais e também, claro, né, com metafísica da física, né, pode ser assim. Mas os Vedas já tratavam do assunto há muito tempo antes
levando-se em consideração esses fatores de que o que nós chamamos de mundo material, na verdade, é uma projeção, que é semelhante ao sonho. Só que é um sonho real, digamos assim, porque ele é mais intenso, ele é mais sensível. Ou seja, nós, ao interagirmos com esse programa específico, somos induzidas, como consciências, mais profundamente e ficamos mais sensível à experiência dessa interação. Então, do nosso ponto de vista, é tudo real. Do nosso ponto de vista, é tudo real. Do ponto de vista da análise mecânica do que está acontecendo, é uma simulação. Tá? Então, para quem vive a simulação, ela é real. Para quem analisa a simulação, pode-se perceber claramente que é uma simulação. Claramente, não tão claramente, exige certos conteúdos de conhecimento. Mas, uma vez que você os tem, fica muito claro que se trata de uma simulação. Tá? Muito bem. Então, a primeira etapa da pergunta, o porquê nós estamos aqui, ou como nós viemos parar aqui, não dá para ser respondida partindo do princípio de que de fato nós estejamos aqui. Tanto é que, por exemplo, o corpo é uma projeção temporária, uma terapia funcional. Ele dura normalmente 70 a 100 anos. E essa função de durar normalmente 70 a 100 anos tem justamente essa configuração de ser, como eles são simulações de realidade, eles se dissolvem com o tempo. Então nós temos esse período de tempo de 70 a 100 anos para fechar a equação e eliminar o problema da questão. Então as almas ou as emanações que são partes integrantes de Deus, elas possuem as mesmas qualidades que o Supremo, que são a Sati Ananda, bondade, conhecimento, a existência e consciência da existência. Sati Ananda. Só que a alma, quando é emanada do Supremo, ela, ao sair com essas qualidades do Supremo, então ela passa necessariamente a vivenciar essas qualidades. E uma das características, uma das variações da qualidade de Chit, que significa conhecimento, é o poder. Chit também significa poder. Então, existência, poder e felicidade, ou existência, conhecimento e felicidade. Então, Chit. A alma, por ser pequenina, por ser a dimensão da alma ser infinitesimal e a alma suprema ser infinita e a alma que nós somos, o Atma, ser infinitesimal, ao deparar-se com essa substância que é o Chit, que é o conhecimento, o poder, ela se confunde, porque é muito maior do que ela. Então ela se confunde. E esse estado de confusão ao lidar com o princípio de poder faz com que a alma pense a si mesma como sendo o senhor do poder, o dono do poder, o controlador do poder. E como o Senhor Supremo Absoluto é o controlador de todas as entidades vivas, o Senhor Supremo, cada entidade viva, no primeiro contato com o poder, pensa a si mesma como sendo o senhor do poder. Só que são várias entidades vivas, são várias almas, infinitas almas, e cada uma delas está pensando da mesma forma. O resultado disso é conflito de interesses, cada uma vai tentar dominar a outra. Nessa primeira fase, que é uma fase embrionária, é uma fase meio de infantilidade da alma no seu processo de despertar. E nesse sentido, é preciso de um ambiente apropriado para que essas almas aprendam a superar esse impulso de poder sem que isso seja um campo que provoque danos diretos, digamos assim, a essas almas. Então, o Senhor Supremo, Bhagavan, na sua inteligência absoluta, cria uma simulação de realidade, onde essas almas vão interagir entre si dentro de um simulador, e dentro desse simulador elas então viverão essa experiência de ser controladores uns dos outros, e isso tudo vai ser feito de maneira simulada. Então, uma hora uma entidade viva vai poder ser o rei e outra vai ser o mendigo.
e isso vai mudar. Essas posições vão ficar mudando, essa calibração vai ficar volátil, até que essa entidade viva, ao assumir a posição de poder, utilize esse poder de maneira compassiva para, assim, proteger e cuidar dessa outra que está numa situação inferior, elevando-a, tornando-as todas mais ou menos equânimes. Então, chegar nesse nível de compaixão em que a entidade viva tem poder, mas utiliza esse poder em função da compaixão, é a função do simulador. Treinar a alma para que ela desenvolva a compaixão e diminua a ansiedade pelo poder, o desejo pelo poder. Esse desejo, esse contato com o poder, faz com que a entidade viva se torne perigosa, nociva e destrutiva para as outras. E enquanto ela ficar nesse estado de humor, de exploração do poder, em detrimento da segurança emocional das outras, ela permanece presa na simulação. Quando a alma aprende que, na verdade, nós não estamos destinadas a controlar umas às outras, mas a servir umas às outras, a viver em harmonia umas com as outras, e isso só se consegue através do cultivo de compaixão entre nós, quando nós chegamos nesse nível, somos liberadas da simulação. Então a simulação tem apenas essa função, nos treinar para desenvolver o princípio de compaixão, ou de empatia, de convivência. Tá? Enquanto nós não chegamos nesse ponto, enquanto nós estamos nos sentindo os controladores, os senhores do poder, nós permanecemos aprisionadas na simulação, trocando de corpos constantemente. E quanto tempo for necessário, 1, 2, 200, milhões de vidas, quantas forem necessárias? Porque como os corpos são apenas simulações matemáticas, então a matemática é altamente reciclável. Esses corpos podem ser desenvolvidos infinitamente. Então as almas têm infinitas probabilidades, infinitas possibilidades. O problema é que chega um momento que ela se sente desconfortável, ela percebe que está morrendo constantemente, sente que isso não é uma experiência agradável e quer sair desse processo. Quando ela deseja sair desse mecanismo, então ela vai buscar alternativas para sair desse mecanismo. Como o professor Ariano mencionou, o problema do suicídio seria o problema o maior problema da humanidade, o problema filosófico da humanidade, porque o ser avalia a vida e declara que ela não vale a pena e quer então sair dela. É uma técnica que acaba depois não funcionando muito bem, né? É uma técnica meio bárbara, né? Meio medieval. Na medicina medieval, por exemplo, se você tinha uma infecção na ponta do dedo, bastava cortar a mão, pronto, já estava resolvido. É um pouco bárbaro, né, o sistema. Nas primeiras guerras mundiais, né, também a forma de tratar os pacientes era meio bárbara, tudo com serrotes e cortes assim meio agressivos. Atualmente tem a penicilina, né? Então se você tem uma infecção no dedo, uma penicilina pode resolver, não é preciso cortar a mão. Então esses cortes agressivos são medievais, são bárbaros. Por isso a técnica dos suicídios é uma técnica bárbara, é uma técnica primitiva, né? O ser evolui para outras formas de técnicas mais inteligentes de sair do jogo. O processo de sair chama-se liberação. Então, quando o ser desperta o princípio de compaixão, então, nesse caso, ela já estará pronta para liberar-se do ciclo, do processo da simulação. Então, a primeira afirmação de que nós estamos aqui, ela não é filosoficamente válida do ponto de vista de todas as informações de física quântica, de matemática contemporânea e também nas escrituras sagradas, nos Vedas. Essa afirmação de que nós estamos aqui não é válida do ponto de vista metafísico da teologia védica, tá? A gente parte do princípio de que nós estamos aqui com base na ignorância tridimensional produzida por um sistema de racionalização primitiva da realidade. Então a gente parte do princípio que estamos aqui. E, na medida em que nós pensamos isso, nós ficamos mais sugestivamente sensível a isso daqui e a sensação de vivenciar isso daqui é mais intensa, ou seja, mais chocante, né, principalmente na hora de sair. Bom, isso é um dos problemas da questão do mal. A outra resposta que seria aí para finalizar, então, é que, na verdade, quando ele coloca porque um sofre, porque outros não sofrem, etc., aí isso daí tem relação, né, é explicado dentro do sistema de compensação, que é o chamado karma, dentro
Como o poeta, possivelmente o poeta, Leandro de Barros, ele possivelmente era católico ou cristão católico, como era o caso do professor Ariano. Então a teologia do cristão, por exemplo, não permite que o cristão pense do ponto de vista de uma sucessão de vidas. Então tem essa limitação. Aí ele não consegue entender muito bem o porquê que uns sofrem e outros não. Então ele vê do ponto de vista do mistério da existência de Deus. Ele não consegue entender que existe uma variação de compensação para atos piedosos, resultados piedosos, para atos impiedosos, resultados impiedosos. Como ele não tem na teologia do cristão, do católico, do cristão de modo geral, de todos aqueles que seguem os livros da Torá, por exemplo, esse recurso não está à disposição. Então existe uma limitação filosófica, teológica aí, que não permite com que eles façam a operação filosófica da questão do karma. Então eles ficam na perplexidade do mistério, né? Como é possível que uns sofrem e outros não? Isso é facilmente resolvido dentro da equação do karma, como é explicado dentro dos próprios textos védicos, em relação ao processo de ação e reação, né? Lembrando que o professor Allan Kardec era estudante, né, dos textos como, por exemplo, o Bhagavad Gita, e ele cunhou o termo karma, ele retirou, né, do contato que ele teve com as literaturas do budismo e do hinduísmo. Então, o termo karma não é uma palavra que foi criada pelos espíritas, tá? O termo karma é muito anterior aos espíritas e eles vêm dos Vedas, tá? Não foram nem os budistas que criaram essa palavra. Os budistas são uma variação da cultura védica. Originalmente, o assunto é tratado nos Vedas, nos textos sagrados, conhecidos como os Vedas. Então, é um termo, a nomenclatura védica. Então, sempre que você está falando karma, na verdade, você está se referindo aos Vedas, não necessariamente ao professor Kardec. O professor Kardec é recente. Os Vedas são anterior ao professor Kardec, né? Toda a estrutura de conhecimento védico é bem anterior ao professor Kardec, que foi um rishi, um sábio, é uma alma altamente iluminada que trouxe esse conhecimento assim, próximo dos cristãos e facilitou então a operação de entendimento do contexto, tá? Então, o porquê uns sofrem e o porquê outros não sofrem é facilmente equacionado dentro do contexto das leis do karma. Agora, o porquê nós estamos aqui, ou por que nós não fomos criadas semelhantes a Deus, né? A pergunta é, porque se nós somos imagens e semelhança de Deus, então não deveria haver em nós, por exemplo, o mal, já que Deus seria o todo bondoso, e nós, sendo nós capazes de produzir o mal por nós mesmos, ou então por questões de observação de que o mal se manifesta na própria natureza, então se nós somos semelhantes a Deus, então isso seria o equivalente de dizer que Deus também seria capaz de produzir o mal, já que nós seríamos semelhantes a Deus. Acontece que tem uma diferençazinha aí, porque o Senhor Supremo Absoluto, ele é enorme, nós somos pequenas, né? Somos pequeninas. Quando o Senhor Supremo, por exemplo, quando um adulto dirige um carro, as chances de ele cometer um acidente é pequena, ele pode acontecer, mas é pequena. Uma criança dirigindo um carro, certamente, né, vai cometer um acidente. Então, agora quando a gente transfere essa metáfora para o absoluto, não há erros, não existe margem de erros no absoluto. Agora, a entidade viva, por ela ser pequenina, na hora em que ela vai lidar com o princípio de poder, então é onde ela comete o erro, porque ela não tem a visão de longo alcance de coletivo. Ela é pequena, está começando a se conhecer. Ela é egoísta. Ela consegue ver a si mesma, no seu campo, o que favorecerá a ela própria, devido ao seu egoísmo original, né? Natural. É como criança, né? Criança é egoísta, naturalmente. Então a alma tem esse problema. E esse problema, como a alma é pequena e ao lidar com uma coisa muito grande que é o poder, ela se confunde e essa confusão gera a necessidade da criação desse fenômeno que é o chamado mundo material, ou o fenômeno da existência, que é a simulação. Então, isso também define que a suprema personalidade de Deus, ou a verdade absoluta, não é onipotente totalmente. Isso é um fato. E é muito simples entender que Deus não é completamente potente ou totalmente potente, ele não é onipotente. Ele é onipotente porque ele, no sentido de que ele sempre consegue o que ele quer.
em última instância, ele sempre vai conseguir o que ele quer. Então, nesse sentido, ele é onipotente. Mas no sentido da existência absoluta dele, não é onipotente. Por quê? Nós somos partes de Deus. Nós somos partes integrantes de Deus. E nós possuímos o livre-arbítrio. E nós somos pequenas. E nós cometemos os erros de interação com o poder. Então, nós somos a parte de Deus que é fraca. Nós somos a parte fraca de Deus. Nós somos a parte frágil de Deus. E se Deus é um conjunto absoluto e nós somos parte de Deus, então nós somos a parte frágil de Deus. Então, havendo uma parte frágil em Deus, isso automaticamente define que ele não é onipotente. Tem uma parte em Deus que é frágil. Qual é a parte de Deus que é frágil? Nós. Nós, as entidades vivas, as almas, somos a parte de Deus frágil. E essa parte frágil de Deus é que precisa de uma terapia em simulação para chegar ao nível de fortalecer-se e tornar-se una em termos de consciência com o Supremo e se tornar semelhante a Deus. Então, no sentido de que Deus, na sua onipotência, ou seja, na sua capacidade de tudo, ele, incluindo aí a sua capacidade de alcançar todos os objetivos que ele deseja. Então, a nossa cura da nossa relação com o poder será alcançada por Deus inevitavelmente. Ok? Tem esse período em que nós somos treinadas a superar na simulação esse problema, porém nós seremos 100% assim, purificadas desse problema e alcançaremos 100% a condição de unidade com o Supremo, com o Absoluto. É uma questão de tomar consciência desse fato e acelerar o processo de liberação, de autoconhecimento, que é o cultivo da compaixão, da empatia, da compaixão pelas entidades vivas, e agir de uma maneira benéfica em relação aos demais. Isso vai ser o suficiente para que o próprio programa entenda que essa alma está madura o suficiente para passar para as próximas fases. E nas próximas fases, na medida em que nós vamos passando de uma fase para outra, a sensação de sofrimentos vai diminuindo cada vez mais, até estar numa sensação de absoluta ananda, bem-aventurança, que é quando nós já estamos purificadas dessa inclinação pelo poder, que é o que cria sofrimento para as demais. Tá? Então, basicamente, a simulação tem essa função muito simples de purificar a alma para que ela desperte a compaixão. Enquanto isso não acontece, ela continua nascendo e morrendo nos níveis inferiores, como, por exemplo, categorias humanas são níveis inferiores. São níveis, apesar de ser um nível avançado, entre os níveis avançados é um nível inferior. Entre os níveis inferiores é um nível bem avançado. Mas, entre os níveis superiores, que é onde não se tem mais dor, onde não se experimenta mais ansiedades e angústias e confusão, é o nível embrionário. Então a gente precisa, acelerar um pouco aí o nosso processo e evoluir a ponto de não precisar mais ter corpos humanos, que são os corpos de carbono. Tá? Então, basicamente é isso daí, tá, pessoal? Deus, na verdade, não nos criou semelhante a Ele, porque na verdade nós somos semelhantes a Ele. E esse é justamente o problema. Por nós sermos semelhantes a Ele em constituição, nós temos o poder em nós. Nós temos em nós poder. E é justamente devido a essa semelhança com Deus é que nós temos esse problema. Porque como somos pequeninas, se nós fôssemos tão grandes quanto Deus, nós seríamos Deus, na sua constituição fundamental. Nós não somos Deus no sentido absoluto, nós somos emanações de Deus. Então nós somos Deus e não somos ao mesmo tempo. Nós somos centelhas do Supremo, emanações do Supremo. Só que como centelhas, como emanações, nós somos pequeninas. E pelo fato de sermos semelhantes a Ele, nós temos o poder. E devido a esse princípio de poder é que nós precisamos de uma terapia de superação disso daí, para poder chegar ao ponto. Então, esse é o ponto fraco de Deus, em que Ele se vê na obrigação, na pressão de gerar uma simulação para que as almas, por sistema de simulação, como alguém, por exemplo, quando tem que aprender a pilotar um avião, é muito melhor aprender por simulação, num simulador, do que diretamente no avião, porque ele pode cair e morrer. Então, por simulação é mais inteligente. Então, o mundo chamado material, que é o fenômeno da manifestação do mundo, uma simulação reflete a inteligência de Deus, que cria a simulação para o treinamento das almas. Isso é inteligente, mesmo do ponto de vista pragmático. Isso revela que nós estamos lidando com uma pessoa inteligente e sensível, porque criar simulações representa
é a preocupação em que o outro não tenha os menores danos possíveis na hora de aprender alguma coisa importante. Então essa simulação reflete a natureza benéfica, a natureza compassiva do Supremo em relação a nós. Ele se sente também responsável por isso, ele se sente afetado por isso, porque afinal de contas nós somos a parte pequenina, a parte frágil da existência do Supremo, e isso é a parte que demonstra que Deus, de fato, na sua observação absoluta, não o termo onipotência para designar Deus, nesse sentido não é apropriado, porque nós vemos que essa onipotência não é um fato observável do ponto de vista absoluto, e a prova disso é a nossa própria existência fragilizada, já que nós somos partes integrantes do absoluto e nós somos frágeis, então o absoluto tem uma fraqueza, e essa fraqueza somos nós, tá? Muito bem, agora ele é onipotente no sentido de que ele alcançará sempre o resultado que ele deseja, tá? E o resultado desejado, a formulação da simulação tem um objetivo de ser, um objetivo a ser alcançado, é como o útero. O útero tem um objetivo a ser alcançado, é formar um bebê. O universo tem um objetivo a ser alcançado, é formar uma alma liberada, tá? Então a gente se harmoniza com o universo, entra em harmonização com a mente do Supremo e aceleramos o nosso processo de saída. Somente isso, tá? É muito simples e rápido quando existe uma integração, tá? É claro que essa explicação não é assim, ela está muito reduzida aqui, né? Nosso tempo já estourei demais, são 8 horas e 20 minutos, mas assim, para finalizar, né, esse processo aí, a gente sempre fala sobre isso no Teorema dos Sonhos, na série Cosmologia Védica e Origem do Mal. Na medida que você vai ouvindo essa explicação continuamente, você vai observando por si mesmo, você vai pesquisando por si mesmo, vai juntando as pecinhas, a explicação passa a fazer sentido. Para mim, por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês, para mim é muito claro, é como, sabe, é como um espelho, é ver no espelho limpo, é muito claro, muito límpido. Talvez para você ainda tenha uma certa dificuldade de acompanhar o raciocínio, fica parecendo muito abstrato, muito esotérico, muito assim, sabe, no meio de uma névoa, mas eu garanto para você, como experiência própria, que na medida em que você vai se acostumando com esse conhecimento, ele vai ficando cada vez mais claro e vai ficando cada vez mais simples de entender, e chega um momento que você simplesmente entende, olha, é isso mesmo, faz todo sentido. Isso produz uma sensação de segurança, de paz em você, e você quererá sair do jogo da maneira correta, né? E desejar liberar-se da simulação, da didática, que é a terapia que está em andamento. Você desejará concluir o curso da terapia e passará de fase, que é esse o objetivo, tá? E ao passar de fase, a crise existencial do porquê o mal existe também é automaticamente superada, tá bom? Bom, pessoal, desculpa aí, tá bom? Assim, extrapolei hoje, já faz tempo que eu não faço isso, tá? Mas como hoje era o final, né, do estudo aí do professor, se fez necessário, tá bom? Essa invasão no tempo aí, mas eu acho que foi bem aproveitado, tá? Se alguém quiser fazer perguntas ou comentários acerca dessa situação, ou acerca desse comentário que foi feito, dos comentários que foram feitos na série do professor Ariano Suassuna, já sabe, né? É só enviar para mim pessoalmente ou mandar para a Tulasi as perguntas, que nós temos uma agenda de perguntas e todas as perguntas são respondidas, né, no seu devido curso do tempo. Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Namastê, fique na paz e a gente volta a se falar então logo mais. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, And falling on the ground Hare Krishna, in excruciating pain. Krishna Krishna, You could become a victorious horseman Hare and carry your heart through this world like a life-giving sun. Hare Rama, Though only Hare Rama, if you and the Great Spirit Rama become sweet lovers. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Take us home, Benji. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare